Quero começar esse áudio com a frase de uma santa atual, de uma beata atual, Sandra Sabatini. Hoje há uma inflação de bons cristãos, enquanto o mundo precisa de santos. Assim como em 2008, eu vindo de uma confusão doutrinal do protestantismo e do catolicismo, um jovem com sede de buscar a verdade, mas não encontrando-a, chega até mim, na época, foi uma fita ainda, não era nem CD, não que eu seja velho, mas é que o rapaz tinha uma fita de um jovem pregando a palavra, e aquele áudio mudou a minha vida, porque aquele jovem anunciava uma mensagem radical do Evangelho. Um jovem que tinha na boca as passagens bíblicas, várias passagens que ele citava e várias frases de santo, e o testemunho da sua vida. E hoje, olhando para a juventude católica, você vê que mais fecha grupo de jovens do que abre. Você vai pregar retiro, você não encontra mais a radicalidade do evangelho no jovem, você não encontra mais um jovem querendo ser santo. Você olha para o ministério de música, a galera sem postura, sem conduta. Você olha para os coordenadores dos grupos de jovem, você não vê mais brilho no olhar, você não vê mais a expressão de um catolicismo vivo, de uma camisa de um santo, de um rosário. A loucura do evangelho foi tirada dos nossos jovens. A radicalidade do evangelho, aquilo que há 15 anos mexeu com a minha vida e fez com que eu saísse do mundo e tivesse uma conversão radical, e eu olhava para os meus companheiros de grupo de jovem e eu via a sede. Eu via jovens que queriam verdadeiramente ser santos. Hoje você vai e você não encontra mais, e a pergunta é: o que aconteceu que foi roubado do coração dos jovens essa radicalidade, essa intensidade na busca pelo Evangelho, na sede pelo Evangelho? Foi tirado, foi roubado, e não foi porque Deus quis, porque você olha para a história atual da igreja, o tanto de beato, o tanto de santo, jovem dessa época, do século XX, que está sendo canonizado. Você pega essa menina, a Sandra Sabatini, uma menina de 22 anos, que já tinha desejo de cuidar dos pobres, que estava noiva e que já tinha no seu coração fundar uma comunidade na África para servir os piores, para servir aqueles que não eram atendidos por ninguém. Você pega um Carlo Acutis, um menino de missa diária, já com 12 anos, de rosário, um menino de uma condição financeira tremenda, rico, mas que quando era oferecido para ele ir para Disney, ir para parques aí de diversão, ele queria ir para Assis. Um menino que pegava a sua mesada e dava para a ordem franciscana. E quando você pega a última frase dele, já no seu tratamento de leucemia: ofereço todos os sofrimentos desta minha partida ao Senhor, ao Papa e à Igreja, para não fazer o purgatório e ir direto para o paraíso. Então você vê que o menino entendeu o chamado, porque, meu irmão, aquilo que Santo Agostinho, quando vê os seus companheiros falando: todos nós vamos para o purgatório e não sei o que lá, e São Agostinho pega a conversa no meio do caminho ali, eles falando do purgatório, e ele fala: vocês são loucos? Vocês estão loucos querer ir para o purgatório? Quando você vê um São Leonardo de Porto Maurício falando sobre o purgatório, dizendo que o fogo do purgatório é pior do que o inferno, e ele faz uma comparação que da lenha seca e da lenha verde, quando você coloca no fogo, que a lenha seca ela pega fogo rápido, mas a lenha verde ela precisa de uma intensidade maior de fogo, e acontece aqueles estralos, porque ali precisa de mais fogo. E aí ele fala que a alma do purgatório era para ir direto para o céu, e ela está ali, então Deus tem que desviar o seu fogo
do inferno para que essa alma seja purificada. Aí você entende um menino falando isso que não quer ir para o purgatório. Você entende a atitude de Santo Agostinho dizendo para aqueles irmãos de comunidade: vocês são loucos. Aí você vai pregar um carnaval hoje, você pega, olha os temas que eles estão trabalhando no carnaval, não tem uma pregação sobre castidade mais para o jovem, não tem uma pregação mais sobre santidade. Aí você olha para a história da igreja, a loucura que os jovens fizeram. Você pega um São Francisco, foi chamado na juventude. Você pega uma Santa Clara, foi chamada na juventude. Você pega uma Santa Teresinha do Menino Jesus, morre com 24 anos. Você pega um Santo Antão o Grande, quando ele toma a decisão de ir para o deserto, ele é jovem. Você pega a regra de São Bento, que São Bento deixa para os seus monges quando eles estiverem com dúvida, com dificuldade de escutar a voz de Deus, consultar um jovem. Porque ele se refere ali a São João Evangelista, que está com a sua cabeça inclinada no peito de Cristo, também um jovem, dizendo que o jovem, quando ele está em Deus, ele tem um coração ligado a Cristo. Você pega as passagens bíblicas, 1 João 2, 13 e 14. Jovens, eu vos escrevo porque sois forte, e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Você pega 1 Timóteo 4,12, ninguém te despreze por seres jovem. É São Paulo escrevendo para o seu filho predileto, São Timóteo. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis. De que forma? No modo de falar, de viver, na caridade, na fé e na castidade. O jovem hoje ele não consegue ser casto. Você olha para os grupos de jovem, seja ele a linhagem que for, dificilmente você encontra um jovem que tem sede de ser casto. Hoje as meninas, os meninos, eles trocam a sua experiência com Deus por uma calcinha, por uma cueca. Começa um relacionamento com uma pessoa que não tem experiência com Deus, não quer viver a santidade, não está nem aí para os sacramentos, com o desejo de que vai converter essa pessoa, e 99% sai da igreja, ou perde a radicalidade que estava, por causa da carência, por causa de N fatores aí. Então, quando você vê as Sagradas Escrituras falando dessa força que existe no jovem, que venceu o maligno, porque a palavra de Deus permanece nele, mas o cara nem lê a Bíblia. Como que a palavra de Deus vai permanecer em você, filho, se você nem lê a palavra? Aí você olha para a história da igreja, uma Santa Inês, que o prefeito se apaixona por ela, oferece um monte de bens para ela, de dinheiro, de coisa, e ela não. E ela nega, e ela luta pela vivência da sua palavra. Ó a resposta dessa menina. Um dia, ao voltar da escola, encontrou o filho do prefeito que ficou apaixonado por ela. Ele prometeu pedrarias, diamantes e riquezas imensas se casasse com ele. Inês respondeu: afasta-te de mim, lar de pecado, alimento de crime, pasto de morte, pois já estou prometida a outro amado. E começou a fazer elogio deste amante, desse esposo que tinha 5 qualidades exigidas pelas esposas: nobreza de raça, beleza deslumbrante, abundância de riquezas, coragem e força, amor verdadeiro. E explicou ainda a atitude ou o calibre da menina. Amo alguém que é muito mais nobre e de melhor linhagem que você. A mãe dele é virgem. Seu pai gerou-o sem mulher. Tem anjos por servidores. Sua beleza é admirada pelo sol e pela lua. Suas riquezas nunca diminuem. São inesgotáveis.
As emanações de sua pessoa ressuscitam os mortos. Seu toque fortalece os enfermos. Quando o amo, sou casta. Quando me aproximo dele, sou pura. Quando o abraço, sou virgem. Diga-me, você conhece alguém de generosidade mais eminente, de força mais forte, de aspecto mais belo, de amor mais suave e mais cheio de graça? Meu irmão, quando esse menino ouviu a ousadia dessa menina, ele ficou fora de si, ele ficou louco. O seu pai fez com que a jovem viesse até ele, ofereceram um monte de coisa para ele, para ela ceder. Ela não quis, ela não cedeu, levou ela para a prisão, ameaçaram ela de todo jeito, a menina não cedia. Aquilo que você olha para a igreja primitiva, eles eram como aço, meu irmão. Eles eram como aço, inabaláveis. Nada fazia com que essas crianças, do que esses jovens, do que esses adolescentes mudassem de ideia. Então o prefeito fez duas opções para ela. Se a virgindade dela fosse cara mesmo, escolha entre duas coisas: sacrifique a Deus a vesta e junte-se às suas virgens, ou então assuma o ofício de meretriz. Ora, como Inês era nobre, ela não podia condená-la, assim por isso alegou contra ela sua qualidade de cristã. Mas Inês respondeu: não sacrificarei aos seus deuses, como tampouco serei imaculada pelas ações infames de quem quer que seja, porque tenho como guardião de meu corpo um anjo do Senhor. Então o prefeito ordenou que deixasse ela pelada, para que os homens abusassem dela. O que Deus fez? Tornou seus cabelos tão espessos que ela ficou mais bem coberta por eles do que por sua roupa. E quando entrou naquele lugar infame, encontrou um anjo do Senhor que a esperava, e que encheu o quarto de uma claridade extraordinária, ao mesmo tempo que a cobria com uma túnica de resplandecente brancura. O lugar de prostituição tornou-se assim um lugar de oração, e todo homem que entrasse lá para abusar dela saía ainda mais puro do que entrava, graças a essa luz imensa que revestia a todos. Ora, o filho do prefeito foi com outros jovens e instou-a a entrar primeiro. Mal lá colocou o pé, saíram cheios de compulsão, assustados com o milagre. Ele os chamou de miseráveis e entrou furioso, mas quando quis se aproximar de Inês, a luz precipitou-se sobre ele, como não tinha prestado homenagem a Deus, foi estrangulado pelo diabo e expirou e morreu. Se você começa a ler a história dos santos jovens, você fica louco. Você pega um jovem agora do século 20, São José del Rio Sanches do México, jovem não, uma criança, 13 anos, sobrinho do prefeito do México. Quando o presidente socialista e maçom assume o governo daquele país, aqui da América Central, onde ele coloca uma ordem para que nenhum católico saísse com algum sinal visível da sua fé, que os padres e os bispos não celebrassem mais missa, e se levantou a resistência católica ali. Os cristeiros, esse menino de 13 anos chega ao general, o comandante dos cristeiros. Quando aquele comandante vê aquela criança, ele fala: o que você veio fazer aqui, menino? Ele responde: eu vim morrer por Cristo Rei. Quando você pega uma Maria Goretti, ou uma Beata Ana da Eslováquia, que morrem contra um abuso sexual, lutam até a morte para não ser assediada sexualmente. Você olha para as nossas meninas de hoje, eu estou falando para quem está na igreja, não estou falando para quem está no mundo, que a menina não consegue mudar a vestuária dela, a menina não consegue renunciar a uma roupa colada, que mostra toda a parte do corpo dela, mostra a genitália dela, não consegue renunciar a um decote, uma roupa de alcinha que mostra tudo, os braços, as costas, os seios.
Aí você coloca essas meninas que lutaram até o sangue para não ceder. Você vai pregar retiro. Graças a Deus que eu saí de rede social, mas você ia pregar retiro e as pessoas começavam a te seguir, eu te adicionava. Você ia ver a menina que estava comportada ali, você ia ver quem que era, de onde você conhecia para aceitar. As fotos das meninas, pior que de paparazzi, de playboy, short curto, na praia, na piscina, de sutiã, de biquíni, meu Deus do céu. Quando você vê uma Catarina de Sena, que tem a visão de um amigo seu que está no purgatório e pede para ela queimar o quadro que ele tinha pintado, que ele não ia entrar no céu enquanto esse quadro não fosse destruído. Era um quadro que aparecia uma parte do braço e uma parte do pescoço de uma mulher que ele tinha pintado, e os homens da época olhavam aquela imagem e se masturbavam. Ele apela a Santa Catarina de Sena que quebre, que destrua esse quadro, porque enquanto não fosse quebrado, porque aquele quadro levava os homens daquela época a pecar. Imagina a foto de rede social tua hoje, minha filha. Você vai falar assim, mas a minha intenção não é. Quando eu coloco uma roupa, a minha intenção não é levar ninguém à queda, Guilherme. E eu não tenho maldade no meu coração ao usar essa roupa, tudo bem. Mas quando Jesus resume os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando você veste uma roupa dessa, você não está amando o teu irmão. Porque ele, ao olhar você com essa veste, ele é fraco. O olhar dele quando você vai na missa com a roupa colada, quando você vai num grupo de oração, quando você vai num grupo de jovens, quando você vai exercer o seu apostolado com uma roupa dessa, os homens, os jovens que estão te vendo, eles não conseguem ver Deus em você. E aí você vai me dizer que você é filha de Maria, filha de Nossa Senhora, se você não tem uma roupa para emprestar para Nossa Senhora, se ela batesse na tua casa num dia de chuva pedindo ajuda. Não dá, tem que ser radical, tem que voltar a radicalidade para o coração dos jovens, tem que voltar a radicalidade na veste, porque quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, ele vai falar isso, no modo de falar, que o jovem tem que ser exemplo, a mortificação no palavrão, a mortificação na gíria, a mortificação na forma mundana de falar. Aí ele vai falar na forma de viver. Viver está embutido roupa, viver está embutido o olhar, viver está embutido o pensar, viver está se tornar modelo no modo de viver uma vida pura. Você pega o Carlos Acuti, criança, um menininho, quando os amiguinhos dele fazia malcriação, o que ele falava quando as pessoas falavam, por que você não reage, por que você não paga na mesma moeda? Ele fala, o Senhor não seria feliz se eu reagisse violentamente? O Senhor não seria, o menino que já tinha em mente a vivência radical do Evangelho. Você pega os escritos, as visões dos santos sobre o purgatório, de crianças que estão no purgatório, crianças porque bateram o pé para a mãe, porque não obedeciam prontamente, de 12, de 7 anos, o pai e a mãe foram vistas no purgatório queimando, por causa dessas simples desobediências. Você pega um São Domingos Sávio, que andava na rua de cabeça baixa, com o seu rosário na mão, e quando perguntaram para ele, Domingos, por que você anda de cabeça baixa? Ele fala, porque eu quero conservar os meus olhos puros, para quando eu chegar no céu, poder contemplar Nossa Senhora. Meu Deus do céu, essa é a beleza da igreja, essa é a resposta que a igreja que vai canonizando esses jovens de hoje, do século XX, que não tem que ir tão longe de um Santo Antão, de um São Francisco, de um São Luís Gonzaga, que é padroeiro dos jovens, um jovem que nem tirava a meia para dormir,
Detalhe, ele estava numa ordem só com homem e ele nem tirava a meia para guardar o corpo dele. Você imagina hoje que você vê jovens sendo canonizados, até que você vai ver as fotos dos jovens beatos aí hoje, até roupas que, meu irmão, se houvesse ainda na igreja, no processo de canonização que tinha antes, o advogado do capeta, que era um sacerdote que era escolhido para encontrar defeito, para que não houvesse a canonização, como o exemplo do caso de Santo Afonso de Ligório, que esse sacerdote tinha visto na vida dele, que num determinado momento da vida dele, Santo Afonso, que antes de ser sacerdote foi advogado, ele usava tabaco, ele fumava. E aí no processo de canonização, que esse advogado já tem esse argumento contra Santo Afonso aparece para ele e fala: pode me canonizar que eu estou no céu. Agora imagine agora se houvesse, foi tirado isso. Muitos não passaria pelo crivo da radicalidade. E nós estamos falando de um Santo Afonso aqui que fez voto a Nossa Senhora de não perder tempo. Por isso que quando você lê um Glórias de Maria, por exemplo, qualquer livro de Santo Afonso, você vê o tanto de citação bíblica e de citação de santo que ele coloca ali. Você lê um livro dele, parece que você lê uma biblioteca inteira. Parece que você leu 50 mil livros sobre Nossa Senhora quando você leu Glórias de Maria. De tanta citação, de tanta revelação que tem ali. Seja de místicos, seja de santos doutores, seja da Sagrada Escritura. O homem leu tudo na época dele para escrever sobre a Imaculada. E ele deu a ordem ainda para os noviços deles: o que vocês encontrar sobre Nossa Senhora, seja um folheto, seja um papel, seja um livro, tragam para mim, porque ele tinha um voto de não perder tempo. E por uma brechinha dessa, porque o problema hoje é que o jovem ele se apega naquilo que o jovem, por exemplo, o beato tinha de brecha, para ele não mudar de vida. Então ele pega um Carlos Acuti, ele vai falar que o Carlos Acuti jogava videogame para ele jogar videogame. Em vez dele pegar o sacrifício do menino, de não reclamar na doença dele, de não murmurar. O menino que só tinha um par de tênis, quando ganhava outro ele dava para o pobre, que rezava o rosário, que adorava Jesus sacramentado, que só falava da Eucaristia. Um menino que converte um hindu, funcionário dos seus pais, de tanto amor que ele tinha pela Eucaristia, do cara querer ir ver o que acontece na Santa Missa, de tanto que esse menino era apaixonado. O sem vergonha do jovem, ele quer ficar. Só que detalhe, o menino jogava 1 hora por semana de videogame. Só que o que nós esquecemos de ver é o processo de conversão, em que etapa que ele estava da vida dele disso. Porque todos nós estamos num processo. Aí pega uma Chiara Corbella, uma Chiara Lute aí, que às vezes de repente está com a calça, ou está com uma roupa ali que aparece o braço, e pega isso para não mudar suas vestes. Em vez de pegar a radicalidade da menina enfrentar a doença, porque você pega os jovens de hoje que estão beatos e canonizados, é só enfermidade, é só doença que leva eles à morte ou acidente. Aí, falando por jovens da renovação carismática, pega uma Chiara Corbello Petrillo, 28 anos, ela morre. Conhece um rapaz em Medjugorje, casa com esse rapaz em Assis, uma jovem da renovação carismática. Agora para os carismáticos, que vão ter que honrar a entrega dessa jovem. Se abre a vida. Primeira gravidez da Maria Grazi, má formação na cabeça, menina anecéfala. Os médicos veem na mente dela para interromper
a gravidez, para abortar a criança, para matar o feto, para matar a criança. Ela católica, carismática, não, vamos até o fim. Vamos até o fim, não escolho o aborto não. Segundo filho, o Davi para nós, Giovanni, se repete o diagnóstico, agora com deficiência múltipla. A criança não vem a nascer. Oferta da vida. Mas vamos parar de ter filho, meu. Terceira gravidez. Para onde Deus está levando essa mulher, essa carismática? Qual que é o mistério que Deus está trazendo para nós? Porque eu já fui proibido de continuar a pregação em retiro, em evento, porque pediram para eu dar meu testemunho da minha vida. E hoje, em 2023, eu tenho seis filhos. Quando eu terminei meu testemunho, que vieram um monte de jovem me procurar, menina que estava na bruxaria, no lesbianismo, um monte de jovem. Só que no outro dia, de manhã, um jovem chega para mim e fala: o sacerdote pediu para você não tocar mais na abertura da vida aqui. Por favor, Gui, nós queremos trazer você de volta para pregar mais retiro aqui. Então não toca mais nisso. Resumindo, minha última pregação eu nem fiz. Inventaram um negócio lá, tamanha a raiva e a fúria. Aí a pessoa se diz carismática, ela se diz aberta aos dons. Mas qual é o maior dom? O Catecismo da Igreja Católica diz que o maior dom de um casal católico são os filhos. O Salmo 126, no versículo 3, fala: vede, os filhos são um dom de Deus. Mas que carismático que é esse? Que abertura aos dons é essa que está sendo pregada? Aí você olha para uma menina, para uma jovem, vai se fechar para a vida agora, vai fazer o método, vai usar camisinha, vai... Não, aqui que é ser santa, meu irmão. Terceiro filho, o Francisco. Só que com 5 meses de gravidez, ela descobre que ela está doente. Que agora o câncer é nela. Câncer na língua. Ela tem 2 opções. Continuar a gravidez sem tratamento, sem quimioterapia, ou começar a quimioterapia rápido. Moralmente, a doutrina moral da igreja diz que ela podia fazer esse tratamento, porque ela ia se cuidar, e a consequência desse tratamento, se viesse até a morte da criança, não seria culpa dela. Mas o santo, ele sempre quer dar algo mais. O santo nunca dá ele nunca vive os 10 mandamentos, porque viver os 10 mandamentos é para se salvar, ele quer algo mais. Então essa mulher fala: não, vamos pro pau, vamos pro pega, sem quimioterapia. Só que a enfermidade, o câncer, quando pega jovem, meu irmão, o processo é mais rápido. Então o que acontece? O câncer se espalha, mas o menino vem a nascer. Só que a mãe vem a morrer. E aí ela deixa uma carta para a criança: Francisco, eu vou para o céu para cuidar da Maria e do Davi. Você fica aqui com o papai. De lá eu rezarei por vocês 2, meu filho. Você é especial e tem uma grande missão. O Senhor escolheu você. E eu mostrarei a você o caminho a seguir. Se você abrir o coração, confie em mim, vale a pena. Assinado mamãe. Ô, meu irmão. Aí quando você olha, porque os grupos de jovens estão fechando, porque você não vê mais radicalidade no jovem na sua entrega, eu faço uma memória de quando eu vim para Deus, que Nossa Senhora me deu a graça de ouvir pregações radicais, e eu olho para o que os jovens, quem são as referências dos jovens hoje pregando?
Você entende porque que o negócio está bagunçado. As referências dos jovens, se você for na pregação da pessoa aqui no Paraná, se for num retiro no mesmo ano dela, lá no Rio de Janeiro, você vai ver a mesma pregação. A galera não estuda, se acomodou porque tem missão toda hora. Não tem mais radicalidade. Quando eu olho para a minha safra, que eu ouvi um padre Roberto Litieri pregando, um padre Léo arrebentando tudo, um padre Jonas chamando o jovem para entregar a vida. Não era para entregar uma parte, não era para se santificar no trabalho, ele chamava o jovem para dar a vida. E você vê os jovens de hoje pregando. A coisa mais rara é você ver um jovem, porque você vai no conto de jovem e você só velho pregando, mas vamos lá. Aí você entende por que não tem nem mudança de roupa mais. Aí você entende por que só é pregação sentimental, por que se esvaziou, por que está na UTI. Porque antigamente não tinha tanta teoria, mas tinha santidade, tinha radicalidade, tinha loucura no anúncio, tinha loucura na vivência. Era uma galera penitente que estava à frente. Hoje não. Então o jovem vem, ele já quer um apostolado na internet, ele já quer cair naquela... Aí você vai olhando para esses jovens aqui, todos eles tinham um apostolado ali, linha de frente na rua, meu irmão. Com um pobre, com outros jovens, indo para cima, evangelizando, dando a cara a tapa. Todos eles com o rosário na mão, com adoração à Eucaristia. Os caras não viravam o ano com família, eles viravam o ano aos pés do sacrário. Gente de vigília, gente de oração. Gente que derramou o sangue para não mesclar, para não sujar a pureza do seu corpo. E aí? Qual que é a resposta, você que me ouve, que chegou até essa parte aqui, que você vai dar para Deus? Eu só gravo esse vídeo motivado que foi através também de um áudio, de um jovem muito louco que Deus mudou a minha vida. Esse áudio, se chegou até você, é para que você fique muito louco, meu irmão. É para que você comece a fazer penitência, dormir no chão. Arruma um cilício, põe nessa perna. Pega um cinto e começa a bater nas tuas costas pedindo para ser santo. Coloca umas pedras no chão. Dobra o teu joelho e reza em cima dessas pedras pedindo para Deus te usar. Toma uns banhos gelados. Antes morrer do que pecar, é o que São Domingos Sávio falava. É essa a proposta para você, jovem. É essa a loucura que tem que voltar para a tua alma, porque você foi chamado a ser muito louco. Quando eu escuto um Carlo Acutis falando que ele não quer passar para o purgatório, que a enfermidade acabe com ele. Quando você olha para a história de Santa Jacinta, que não quer anestesia para fazer a cirurgia, que quer se santificar, que quer apaziguar a dor do coração de Jesus. Quando eu olho para um São Francisco Marto, que dormia até com corda de cinzel para fazer penitência, porque Nossa Senhora tinha pedido isso para ele. Quando eu olho para uma Santa Bernadette, quando Nossa Senhora pede para ela beber aquela água de barro, e ela vai lá e bebe aquela água de barro. Eu vejo que esses jovens tinham um espírito incruento gravado na sua alma de penitência. Que eles entenderam o caminho da loucura. Mas quando você olha para o jovem de hoje, que o cara não consegue nem rezar de joelho, que o cara fica 2, 3, 4, 5 horas na frente do celular, mas ele nem leu a Bíblia inteira ainda. Ele não reza mais o rosário, ele não adora o Santíssimo Sacramento, ele não lê um livro espiritual. O cara tem 50 livros no quarto dele, mas ele não leu um livro inteiro ainda.
Quando o cara gasta a hora para fazer um cartaz, para colocar uma frase no status dele procurando frase, porque ele não tem na mente nada gravado de versículo bíblico, de frase de santo, ele não conhece nada da igreja dele, ele fica 3 horas escutando música, ele passa nessas... mas ele não lê nada. Quando São Dom Bosco vai para o inferno, que o anjo leva a ele, e ele vê os filhos espiritual dele amarrados nos laços finos, e depois vai se aproximando para ver o que amarrava ele. Era um demônio grande que segurava eles, e aí ele vê que esse laço era o laço do respeito humano que prendia aqueles jovens. E aí ele vai dialogando, o anjo vai ensinando ele, e uma das coisas que o anjo fala para ele, que desata esses nós, ele vai vendo jovens deles que vão passando, e esses laços não pegam alguns jovens do oratório dele, porque esses jovens tinham leituras espirituais, eles liam as coisas que os santos deixaram, imitação de Cristo, tratado da verdadeira devoção, a prática de amor a Jesus Cristo, preparação para a morte, exercícios espirituais, Santa Faustina, diário da misericórdia. Eles liam essas coisas. Nunca chegou para nós aqui do Brasil tanto livro bom. É só quem não quer ler. Se o cara não tem condição, ele pode baixar em PDF. Mas o cara não tem fibra para ler. A menina não, ela lê o dia inteiro publicação no Instagram, mas ela não consegue ler. A sem vergonha, a miserável, o sem vergonha, o ignorante, ele não consegue pegar um livro de 100 páginas. O meu menino de 10 anos está terminando o segundo livro dele nesse segundo mês, que eu comecei a dar sobre as aparições de Fátima. Ontem eu perguntei para ele quantas páginas é esse livro, 120, se eu não me engano, é mais de 100. E o C, meu irmão, com 30, 20, 15, 18 anos, o Scott Hahn com 15 anos, já tinha lido 3 vezes a Bíblia. Isso é uma vergonha. Você quer ser usado por Deus, e você acha que as tuas pregações vai ter efeito? Você acha que a tua música, o teu cantar vai ter efeito de mudar a vida? Não vai, irmão, não vai, porque você não tem fibra na tua alma, você não tem combustível espiritual dentro de você. É preciso levantar jovens loucos de novo. Você olha, o nego hoje tudo querendo ganhar dinheiro, o cara vem para Deus, ele já quer ganhar dinheiro fazendo alguma coisa. Dinheiro, entrou essa desgrama dentro das comunidades, E o alimento espiritual. As comunidades, quando eu olho para essa menina aqui, a Sandra Sabatini, que era de comunidade, que tinha no seu coração fundar uma comunidade na África para cuidar dos piores dos piores, que ela fala essa frase que eu comecei hoje, há uma inflação de bons cristãos enquanto o mundo precisa de santos. Meu irmão, 2 dias antes de morrer, ela escreveu no seu diário: esta vida não é minha, esta vida que vai evoluindo por um sopro que não é meu, passa num caminho sereno que não é meu. Eu vejo que o coração dela não estava nessa terra. Quando eu olho por uma Chiara Corbella, eu vejo que o coração dela não estava nessa terra. Quando eu olho por uma Sandra Sabatini, estou falando de agora, por uma Chiara Lute, do Folclolares, com câncer, visita ela. Que o bispo no Natal chega para visitar ela e pergunta: como você consegue ter essa luz maravilhosa no teu olho, filha? E ela responde: porque eu procuro amar Jesus.
E aí você entende a definição de Santo Afonso no Prática de Amor a Jesus Cristo. Toda a santidade e toda a perfeição consiste em amar a Deus. Uma menina que no câncer, ela vai dizer: Jesus me mandou essa doença no momento certo, mandou para que eu o encontrasse. Você pega a história de uma irmã Claire, digita aí no YouTube, vê o vídeo da irmã Claire que morre, mas uma menina que queria ser artista famosa, de repente ela vai fazer, ela não é nem beata, a irmã Claire, vai fazer uma excursão, se eu não me engano, para a Terra Santa, e aí ela vê o padre anunciando ali, e ela fala: não, você é uma freira muito louca. E aí fica enrolando Deus, de repente ela vem para o convento, começa a fazer um caminho, tem um monte de vídeo dela gravando, mas você vai vendo o processo de conversão dela. Uma menina que queria se aparecer, ser famosa, até no convento, de repente ela vai se tornando escondida. Encontrar o Cristo solitário, fazer presença para o Cristo solitário. O lema dela de estar só com Cristo só. Eu que conheci um jovem, o Glória, o Wesley, que tinha no coração a sede de santidade, meu amigo, meu irmão, o cara que me deu um CD MP3 do Padre Roberto Litieri, que eu ouvia todo dia na hora do meu almoço, uma pregação desse padre que só falava da Eucaristia, que quando eu voltava a trabalhar eu não via a hora de acabar o meu serviço para eu ir para a Santa Missa comungar o corpo e o santo sangue de Cristo. Um menino que morou na nossa comunidade por 1 ano, depois foi para a fraternidade Combatentes na Fé e descobre um câncer, e eu ia levar a comunhão para ele. Quando o padre não levava num domingo, ele mandava mensagem no meu celular para ir levar a comunhão para ele, e eu conversava com ele, e ele falava para mim que a preocupação dele era que ele não estava conseguindo rezar o rosário, o câncer que tinha tomado conta do corpo dele. Detalhe, o câncer dele era no genital dele, fez um buraco no corpo do menino, e a preocupação dele era que ele não estava conseguindo rezar o rosário, que ele não estava conseguindo mais gravar vídeo, os vídeos dele que ecoou do Facebook, o Facebook dele, filho da Santíssima Virgem Maria, Santíssima Virgem Maria, Santíssima, ele tinha colocado o San com M, se eu não me engano, tinha um erro de português. Você que vai ouvir esse áudio vai procurar Wesley o Glória, ele com câncer gravando vídeo falando de Cristo, com preocupação de não estar rezando o rosário, com preocupação de não, o menino no câncer comprando livro espiritual, livro caro, livro que eu tive que, livro importado. Eu falo porque a nossa loja aqui foi atrás de livro, o livro que o Frei Gil estava falando lá de Nossa Senhora, dos exorcismos de Nossa Senhora, Catena Áurea de São Tomás de Aquino, fazendo estudo bíblico. Em vez do cara reclamar da dor, a preocupação dele era essa. E aí? E aí, você que é casado e se fechou para a vida? Você que é jovem solteiro e não, ainda está se masturbando, não consegue pegar firme na caminhada, não consegue escolher pelo céu, pela santidade, ainda está nos beijos de língua. O beijo de língua é pecado, irmão. Por quê? Porque prepara o corpo para uma relação sexual. Cadê essa radicalidade? Cadê essa santidade dos jovens hoje para ser puro, para ser casto? De dar testemunho no serviço, de dar testemunho na escola, de ser tratado como um nada, desprezado no mundo, mas conhecido por Deus. E aí? É preciso dar uma resposta. Se esse áudio, pai, chegou para você, é porque Deus quer algo mais de você. E eu vou além, Deus quer a tua vida, meu filho.
Porque médico já tem bastante, advogado já tem bastante, as comunidades, as ordens religiosas estão carecendo de jovens para dar a vida, para gastar a sua vida pelo reino de Deus. Quando você entra numa comunidade, não é para você ser famoso, não é para você ser conhecido, não é que você não vai ter atrito, dificuldade aqui. Deus escolheu uma maneira de te santificar, só isso, de subir com ele na cruz. Santa Teresa d'Ávila fala que o leito nupcial do consagrado é o outro lado da cruz. Santa Benedita da Cruz diz: a nação não precisa simplesmente do que temos, precisa do que somos. Essa Santa Teresa d'Ávila também vai dizer: sempre descobrimos que aqueles que andaram mais próximos de Cristo foram aqueles que tiveram que suportar as maiores privações. E aí? É para ser crucificado, é sofrimento. Vim para a comunidade, vim para a ordem é para sofrer com Cristo, é para se santificar, é para tornar santo. Olha para a vida da Santa Teresinha, o tanto de sofrimento que ela teve no convento. Olha para a vida de Santa Bernadette, quando ela vai para o convento, ela é tratada como um lixo naquele convento. E aí vai ver os argumentos das pessoas que saíram das comunidades hoje. Mas você está indo para a comunidade para subir para a cruz, meu irmão. Você está indo para uma comunidade para ser santo. Na primeira dificuldade, na primeira decepção com o fundador, com o membro de comunidade, você já vaza. Os teus argumentos, eles caem por terra aqui. Bate no teu peito e fala: você não aguentou a pressão. Bate no teu peito e fala: Deus me chamou para subir o Calvário e eu quis subir os holofotes da fama. Eu não consegui, eu não tive estrutura para aguentar a pressão do meu chamado. E aí, você olha para as comunidades, hoje estão todas perdidas. Ninguém mais quer ser pobre, ninguém quer mais viver da providência. Todo mundo atrás de grana, ninguém quer os incômodos da providência. O cara fala de providência, mas ele não é pobre. Ninguém mais quer ser casto, ninguém mais quer ser obediente. Quando Santo Antônio de Pádua vai falar da obediência, ele fala de 5 características da obediência. Uma delas é: até o tom da tua voz com o teu superior tem que ser diferente. Quando ele vai falar da pobreza, ele vai falar de uma renúncia total. Isso é para um religioso. Daí ele aumenta o nível, não só a renúncia total, mas a renúncia até da vontade para ter as coisas. E aí ele vai falar da terceira, que essa palavra fez eu mudar muita coisa dentro da comunidade, agora, há pouco tempo. A paciência para sofrer os incômodos da providência, da pobreza na tua vida. Ter paciência quando eu quero adquirir alguma coisa, um livro, uma roupa, uma caneta que seja, e a comunidade não quer, não é a hora, não é o tempo, tem dívida, tem outros investimentos na evangelização a ser feito. Aí você vai nos retiros, e retiro acontecendo de todo lado, mas não tem conversão. Por quê? Porque tá todo mundo preso nessas coisinhas. Tá todo mundo com o rabo preso. A palavra não entra como uma pólvora no coração do jovem que explode a ponto dele querer dar a vida a mais. Aí eu lembro do padre Antônio Vieira contando uma história verídica de 2 pregadores que iam anunciar a palavra. E aí foram participar. O primeiro, quando saíram da pregação daquele pregador, falaram: nossa, o cara prega demais, meu. O cara é bom, hein? O cara, você viu todo mundo ali, ficou hipnotizado. O cara é o cara. E o segundo, as pessoas saíram quietas, refletindo: o que eu vou fazer da minha vida? Porque se eu não mudar, eu vou para o inferno.
É esse segundo pregador que está faltando para a igreja. Quando eu olho para um padre José Augusto, eu entendo isso. Quando eu olho para um padre Roberto Litieri, fundador da Toca de Assis, eu encontro isso, que teve a coragem de ir lá na Canção Nova e descer a lenha na maçonaria. Um padre Léo. E aí? E aí? Quando eu olho para a vida desses santos aqui, eu encontro isso. Quando eu lembro de um São Francisco gritando: o amor não é amado, o amor não é amado. Cadê a loucura dos jovens, irmão? Você não encontra mais um feito de jovem que se veste diferente, jovem que vai bater de frente com o mundo, com um crucifixo na mão, com um rosário, com a imagem de Nossa Senhora andando na rua. Você não encontra mais o jovem que vai em frente de boate, convidar o jovem, evangelizar o jovem lá na sua cidade, porque é fácil pegar uma caravana e ir lá na praia, evangelizar no monte. Mas eu quero ver na tua cidade, meu irmão. E não é uma temporada, é enquanto você viver. A luta pela evangelização, a luta pela salvação das almas. E aí? Quando eu olho para a minha vida e eu vejo de onde Deus me tirou, eu vejo que eu não tenho o direito de exigir nada da igreja. Tudo que a igreja pede para mim, eu tenho que fazer. Solicitar a comunidade para ir numa pastoral, numa catequese, num cerco de Jericó, numa comunidade tradicional, seja onde for, eis-me aqui, Senhor. Não pode haver exigência, não pode haver frescura. Nós temos que ser facilitadores da graça de Deus e ponto final. É aquilo que São Felipe Neri dizia: um jovem só vai conseguir viver a pureza se ele comungar diariamente, se ele for devoto de Nossa Senhora e se ele fugir do pecado. É isso, é Nossa Senhora, se consagrar a ela, segundo o método de São Luís Montfort, rezar o rosário todo dia, comungar todo dia e fugir do pecado. Não dá para brincar com a carne. Deus abençoe. Salve Maria.